Olá, pessoal, tudo bom? A gente vai estar dando início, pessoal, aqui a nossa aula, tá? De oleaginosas, tá bom? Hoje a gente vai estar falando um pouco, tá? Sobre um tipo de oleaginosa, de estrutura química das oleaginosas, está conhecida como estrutura cis e trans, tá? Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar na conhecida gordura trans, né, que alguns alimentos trazem. Então, por exemplo, algumas embalagens, alguns rótulos falam 0% de gordura trans ou sem gordura trans, ou então que a gordura trans faz mal para a saúde, tá? Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a gordura trans, como ela se forma nos alimentos, tá? E qual a importância que nós temos em conhecer, tá? O porquê da gente entender um pouco sobre essa tecnologia, né? A tecnologia de óleos e gorduras e nós da área de alimentos, tá? Porque é importante a gente saber classificar os alimentos que podem ou não podem conter a chamada gordura trans, tá? E qual é a importância que a gente tem disso sobre o efeito desse constituinte, tá? No nosso corpo. Então, eu vou mandar aqui para vocês, compartilhar a tela, tá? Para vocês observarem aqui a minha imagem, a imagem do meu slide, que é para a gente iniciar a aula, tá bom? Deixa eu começar. Tá, ok. Eu vou estar mandando para vocês aqui, ó, a gente tem um slide, tá? Exatamente da chamada conformação cis e trans. Eu não sei se você está lembrado, pessoal, estão lembrados, na verdade, eu falei para vocês que os constituintes dos óleos e gorduras são o que nós chamamos de ácidos graxos, né? Os ácidos graxos são as moléculas que constituem os óleos e gorduras, tanto de origem animal como de origem vegetal, tá certo? Os ácidos graxos, eles podem se apresentar de duas formas. A gente tem os ácidos graxos que são saturados e a gente tem os ácidos graxos que são insaturados, tá? Então, os ácidos graxos que são saturados, ele tem esse tipo de cadeia aqui, ó. É uma cadeia que a gente tem que apresenta somente ligações simples, ó, não tem insaturação. Os ácidos graxos que são insaturados são aqueles que vão apresentar dupla ligação dentro da cadeia do ácido graxo que compõe ele. Então, a gente tem os ácidos graxos saturados, somente ligações simples, ó, e os insaturados são aqueles que têm dupla ligação dentro da cadeia, tá bom? O que vai ser uma gordura trans? Uma gordura trans é uma gordura que é formada por ácidos graxos do tipo insaturado, tá? Então, para ser uma gordura do tipo trans, tem que conter ácido graxo do tipo insaturado. Se não tiver ácido graxo insaturado, então logo não vai ser gordura trans. Então, por exemplo, os alimentos que são ricos em ácidos graxos saturados não contêm gordura trans, tá? Então, por exemplo, a maior parte dos alimentos que têm lipídios de origem animal contém ácidos graxos do tipo saturado, como é o caso, por exemplo, da manteiga. Estou falando manteiga que é feita com a gordura do leite, tá? Não é a margarina, que muita gente chama manteiga para tudo, mas manteiga é aquela que é feita do leite, da gordura do leite. A margarina, que é aquela mais baratinha, tá? A gente encontra ela sendo produzida a partir de um óleo vegetal. Então, por exemplo, a margarina, lá, a Margarete, por exemplo, a Qualy, que é até um pouquinho mais cara. Então, elas são feitas a partir de um óleo de gordura vegetal. Nesse produto, você contém lá ácidos graxos do tipo insaturado. Então, aonde tem ácido graxo do tipo insaturado, pode conter gordura trans, tá? Então, eu tenho duas vertentes aí. Eu tenho os ácidos graxos saturados, que são aqueles que só contêm ligação do tipo simples. E eu tenho os ácidos graxos insaturados, que são aqueles que contêm ligação do tipo dupla. Os insaturados, eu vou encontrar eles basicamente nos lipídios de origem vegetal, que são nos óleos e gorduras de origem vegetal. Já os saturados, eu vou encontrar basicamente na gordura animal. Então, onde eu tenho gordura do tipo animal, eu encontro os ácidos graxos do tipo saturado, que não contém gordura trans, tá? Como é que ocorre, professor? Exatamente a conformação cis e trans. Pessoal, cis significa lados iguais, trans significa lados opostos, tá? Então, ó, o que acontece? Aqui, certo na dupla ligação, ó, nessa dupla ligação que nós temos aqui, ó, que é onde a gente tem a chamada insaturação, nos ácidos graxos insaturados,
eu vou ter moléculas de hidrogênio, ó, que são essas duas bolinhas aqui em cima. Naturalmente, as moléculas de hidrogênio, na conformação cis, elas estão do mesmo lado. Então, na natureza, a conformação que aparece é a conformação cis. Ó. Na natureza, a maioria dos ácidos graxos do tipo insaturado estão presentes na forma cis, significando que os átomos de hidrogênio estão do mesmo lado da dupla ligação de carbono. Então, é isso que acontece. Ó. Isso aqui é um ácido graxo insaturado, tá? Insaturado. Na natureza, esses hidrogênios aqui, ó, estão do mesmo lado na dupla ligação. Professor, o que é que isso influi? Influi que esse posicionamento aí, tá, desses átomos faz com que o ponto de fusão aumente ou diminua, tá bom? Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente tem na natureza esses hidrogênios aqui do mesmo lado, isso faz com que os ácidos graxos insaturados tenham um baixo ponto de fusão. É por isso que os lipídios aí de origem vegetal são líquidos. Então, quando você tem o óleo, tá? O óleo de origem vegetal, ele é formado aí por ácidos graxos insaturados na conformação cis e tem um baixo ponto de fusão, por isso que ele é líquido em temperatura ambiente. No entanto, o homem descobriu uma forma de fazer com que esses hidrogênios mudassem de lado, tá? E isso faz com que exatamente apenas a troca do posicionamento desses hidrogênios dentro da molécula altere o ponto de fusão do lipídio. Então, por exemplo, esse processo é chamado, tá, de hidrogenação, tá bom? Hidrogenação é exatamente quando a gente pega essa molécula, que é uma molécula na conformação cis, e muda o posicionamento dos hidrogênios na dupla ligação. Você vê que aqui está de um lado e de outro. Isso faz com que a geometria molecular da molécula se altere, tá bom? Veja aqui, ó. Olha a forma que essa molécula está, e olha a forma que essa está aqui, ó. Muda a geometria espacial da molécula, e isso altera o ponto de fusão da substância. Então, por exemplo, aquele material que era líquido em temperatura ambiente se torna sólido, ou seja, passa a aumentar o seu ponto de fusão. E é exatamente a partir desse princípio que eles conseguem, por exemplo, transformar lá um óleo que é líquido em uma gordura que tem aquele aspecto pastoso, aquele aspecto sólido. Então, por exemplo, quando a gente consome lá a manteiga a gente está consumindo, tá, uma gordura de origem animal. Quando você pega, por exemplo, uma margarina, você tem que entender que a margarina ela foi feita de um óleo vegetal, um óleo que era líquido. E ele passou por um processo que fez com que ele mudasse, deixasse de ser líquido e se tornasse, digamos, pastoso, já tendendo para o sólido. Esse processo é exatamente o que ocorre aqui, ó, é a mudança da conformação cis para a conformação trans, que é quando a gente muda aqui o posicionamento, ó, dos hidrogênios na dupla ligação. Qual é a importância disso, tá, para a tecnologia de alimentos? A gordura trans é uma gordura barata que pode ser empregada em vários tipos de alimentos, tá bom? Então, ó, você vê aqui embaixo, ó, o ácido oleico, tá, que é a conformação cis, ó, C18, uma dupla ligação, cis, ao mesmo lado. Aí aqui você vê o ácido elaídico, ó, que é a mesma coisa do oleico, ó, uma cadeia carbônica com 18 carbonos, uma dupla ligação, só que aqui você vê, ó, com lados diferentes. Se você for ver o ponto de fusão do ácido oleico, tá, é bem mais baixo. Se você for ver o ponto de fusão do ácido elaídico, é bem mais alto. Ou seja, o ácido elaídico em temperatura ambiente, ele vai se apresentar na forma sólida. Já o ácido oleico em temperatura ambiente, ele vai se transformar na forma líquida. Tudo isso foi apenas com o único processo de mudança aí do posicionamento dos hidrogênios na insaturação. Então, esse processo, a gente chama isso, tá, de conformação cis ou trans. Então, essa modificação aí que a gente tem, tá, no posicionamento dos hidrogênios na insaturação, faz com que a molécula ganhe novos atributos, novas características. Por que isso é importante para a indústria de alimentos? Porque a gordura trans ela é empregada, ela é utilizada na elaboração de inúmeros produtos na área de alimentos, como, por exemplo,
A fabricação de gordura vegetal utilizada na panificação, utilizando para a produção de massas, para a produção de biscoitos e bolachas. Essa gordura é uma gordura que é muito utilizada para fritura, ela pode ser empregada aí na elaboração de sorvete, de emulsificantes, então ela tem uma empregabilidade muito grande na indústria de alimentos. Qual o problema disso? É que estudos foram feitos e atribuíram à gordura trans o aumento da quantidade de problemas relacionados a doenças cardíacas, doenças coronárias, tá? Relacionadas aí principalmente ao aumento do nível de colesterol no sangue, tá bom? A gordura trans é uma gordura que tem um peso maior, então ela se deposita nas artérias e tem uma relação maior com os problemas relacionados a doenças cardíacas, tá? Então, a gordura trans é uma gordura que ela tem relação direta com problemas relacionados aí com doenças coronárias, doenças que envolvem aí, tá, a saúde do nosso coração, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma outra animação que é para vocês visualizarem de uma forma melhor. Então, a gente tem aqui, novamente, um ácido graxo, como eu falei para vocês, ó, temos um ácido graxo, ó, que está na conformação cis, ó, tá aqui os hidrogênios do mesmo lado, tá? Ácido oleico. Novamente, eu tenho aqui um outro ácido graxo, que é o ácido graxo elaídico, que é bem parecido com ele, só que agora na conformação trans, ó, você vê os hidrogênios de forma, tá, diferente. Lembrando, a conformação trans a gente não encontra ela aparecendo naturalmente. Isso é feito na indústria. Então, quando a gente pega o óleo e passa esse óleo por um processo chamado de hidrogenação, então a hidrogenação faz com que mude a configuração espacial e o ácido oleico se transforma em ácido que elaídico, só mudando o posicionamento dos hidrogênios, tá? Então aqui você vê o ácido graxo saturado, ó, ácido graxo saturado, somente ligações simples, ácido graxo insaturado, ó, com formação aqui cis, que é mesmo lado, e o ácido graxo insaturado, ó, que passou pelo processo de hidrogenação e teve aí a modificação, ó, transformando aí ele de um posicionamento cis para um posicionamento trans, ó, dupla ligação aqui e hidrogênios em lados opostos, ó, aqui mesmo lado com formação cis e aqui em lados opostos com formação trans, tá? Aonde a gente encontra esse tipo de essa aplicação dessa gordura trans? Tá? Em emulsificantes que são utilizados, ó, por exemplo, a lecitina de soja, o emulsificante liga neutra, que é utilizada para a produção de sorvete, tá? Nos alimentos que são tidos aí, alimentos chips, né? Essas batatas, essas pipocas aí, que passam por processos de frituras em alta temperatura, utilizando gorduras que suportam alto calor. Então, a gente tem aqui, ó, produtos de panificação, margarina, ó, como eu falei para vocês, a margarina, ela é elaborada a partir de um óleo, diferente da manteiga. A manteiga é feita da gordura do leite, por isso que a manteiga é bem mais cara. Se for ver um potinho de manteiga, né, é 10, 11 reais. Margarina, 3 reais, 4,50, dependendo do tipo, né? O preço mais em conta. Mas por que é mais barato? Porque é feito por uma matéria-prima que tem uma qualidade inferior, por exemplo, à gordura do leite, mais barato, tá bom? Então, qual é o problema da gordura trans? Relacionado com esses problemas de doenças cardíacas, né? Doenças coronárias, que envolve a saúde do coração. Mas é uma matéria-prima que é utilizada pelas indústrias de alimentos, tá? Em grande escala. Existem alimentos agora que já vem no rótulo lá dizendo zero gordura trans, tá? Por quê? Eles encontraram agora uma nova forma de fazer com que a gordura se transforme, tá? Com que o óleo se transforme em gordura, sem passar pelo processo de hidrogenação, que é chamado de transesterificação, tá? Que aí é um comentário para uma outra aula, que nesse processo não é que não ocorra a formação de gordura trans, ocorre a formação, só que de uma forma menor, mais reduzida. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, de tecnologia de óleos e gorduras, ou oleaginosas, tá? A gente falou um pouco sobre a parte aí, tá? Da gordura trans e dos ácidos graxos, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tudo bem?